ele continua dizendo assim, pois já o acusador de nossos irmãos, quer dizer, ele acusava Jó, aí ele é um acusador dos irmãos, essa nomenclatura é do Novo Testamento, dos irmãos, não é uma nomenclatura do Antigo Testamento. O acusador de nossos irmãos foi lançado fora. O que ele fazia? O qual diante do nosso Deus, porque ele tinha acesso ao tribunal de Cristo, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, assim como ele fez na presença de Jó. Então lá em Jó ele já fazia isso, ele continuou fazendo isso depois da cruz, não mudou. A guerra espiritual continuou. E nós temos nas cartas, e aqui, o que nós sabemos que existe uma guerra espiritual e um acusador que continua nos acusando, certo? Para isso que nós precisamos de um advogado, Jesus é esse advogado. Se Jesus é um advogado agora, mas não tem mais acusador, não precisava ter advogado, mas ainda tem acusador, então nós precisamos hoje de um advogado. Eles continuam dizendo, eles, quem são eles? Os irmãos que eram acusados de dia e de noite, que não são mais, mas eles, como é que eles venceram essas acusações lá no tribunal? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Porque eles foram até o fim sem negar a Cristo. Eles não amaram as suas vidas até a morte. Morreram mártires, mas morreram com Jesus. 12. Pelo que, gente, glória a Deus, vocês que estão aqui no céu, nunca mais a gente vai ouvir o acusador vir aqui. Graças a Deus, porque agora ele foi lançado por terra, então agora é chegada a salvação. Pelo alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, a quem está no paraíso. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande tumos, grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando que Satanás vai descer para a terra e falar que pouco tempo lhe resta? 2000 anos atrás? Mas ele continua acusando, então não é 2000 anos atrás. É quando ele tiver, nesse momento aqui, da sua queda, e estiver para possuir o anticristo, para que haja o transbordar da iniquidade, e agora o juízo das trombetas vem, e em seguida o juízo das bacias da fúria. Quem vem com fúria aqui é o próprio Satanás, ok? Porque agora ele sabe. Talvez, tem muitas pessoas que falam daquele texto de 2 Tessalonicenses, né? Que fala, quem é aquele que retém ou que detém a vinda do Senhor e tudo mais? Alguns dizem, é o próprio Satanás, porque ele sabe que a hora que ele não conseguir mais, a hora que ele vier, vai ser por muito pouco tempo. Eu não estou falando que eu concordo com isso, mas é uma teoria interessante, ok? É porque a gente realmente não sabe desse texto, ele é tão mal interpretado que dá até dó. Mas a gente já trabalhou com ele em algum outro seminário que eu não lembro mais qual que é. Eu preciso fazer as minhas pastinhas bem feitinhas, imprimir todos os meus seminários com todos os meus slides para achar fácil as coisas. Muito bem, então aqueles que estão sendo acusados estão felizes, eles venceram porque eles não negaram a Cristo até a morte. Céus vão se alegrar diante dessa segunda queda de Satanás, e ele estando aqui sabe que tem muito pouco tempo. Ou seja, ou ele tem 7 anos ou ele tem 3 anos e meio, mas ele tem de ter tempo suficiente para exercer o seu reinado, então provavelmente a nossa cronologia não está muito fora de esquadro, ok? Mas ainda é uma suposição. Versículo 13. Quando o dragão se viu lançado na terra, quando ele chegou aqui, estatelou-se e viu que não tinha mais jeito, a hora tinha chegado, estava muito próximo, o pouco tempo que ele tinha, qual foi a primeira coisa que ele foi fazer? Perseguir a mulher. Mas a igreja não estava lá, protegida em algum lugar? Não. Se a igreja é a mulher, alguma coisa está fora de esquadro, por isso que eu estou dizendo, você mantém ela até o fim para ver se deu liga, ok? Ele foi perseguir a mulher. Que mulher? Aquela que deu à luz ao filho varão. E essa mulher, ela recebe asas, as 2 asas da grande águia. Lembra lá no Êxodo que Deus os levou como águias? Debaixo das suas asas eles estavam seguros? É de lá que vem essa imagem de asas para salvar o seu povo. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, não até o céu,
até o deserto, que não é o céu, ao seu lugar, aonde ela será sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ela tem 3 anos e meio que ela vai estar ali. Meu óculos ficou com Deus. Ela é sustentada por 3 anos e meio, 3 tempos e meio, aonde? Fora da vista da serpente. Mas lembra, a serpente ela não tem mais acesso às dimensões celestiais. Logo, se a mulher foi arrebatada, isso não tem nexo. Ela está na terra, mas ela está num lugar sendo protegida, assim como o povo de Israel que saiu do Egito e antes de entrar na terra prometida, teve um lugar de proteção num deserto, onde Deus era a sua frente, sua retaguarda, o cerco ao redor deles, dava comida e tudo. Assim será nesse tempo para esta mulher. Versículo 15. Então, a serpente vai continuar tentando, ela lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, abriu a sua boca e ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Boca, 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 boca. Então o dragão irou-se contra a mulher. O que ele foi fazer? Se ele não conseguia ir encontrar essa mulher, atrás de quem que o dragão decide ir? Ele vai fazer guerra contra os demais filhos dessa mulher. Peraí, então tem mais personagem aqui. Eu tenho a mulher, eu tenho o filho da mulher e eu tenho os outros filhos dessa mulher. Quem são? Qual a identidade desses outros filhos da mulher? São os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus para tudo. Achei a igreja. Ok, então a igreja não pode ser nem a mulher nem o filho, porque a igreja são os demais filhos da mulher, porque só a igreja guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então lembra, quando você começar, você tem que chegar no fim com o mesmo personagem, no mesmo papel. Não pode mudar de papel no meio do drama. Tudo bem? É só chegar até o fim do texto que a gente acha a identidade de todo mundo. Deu para entender essa questão da segunda queda de Satanás? Ele cai, os céus ficam em festa, mas ai da terra. Ai da terra. Agora vamos preparar o contexto para a próxima visão. O versículo 18, em algumas Bíblias, não tem 18. Em algumas Bíblias, o 18 é o 1 do próximo capítulo, ok? Por isso, o meu tá no fim desse capítulo. E então, nós vemos assim. O dragão parou sobre a areia do mar. Ponto. E só para a gente contextualizar, o dragão vai perseguir os outros filhos da mulher e ele também vai levantar agora o anticristo. É tempo do anticristo entrar na sua plenitude do seu desígnio, vamos dizer, do seu papel, do seu chamado, seja lá como a gente quer chamar. Vamos colocar aqui na nossa linha do tempo. Tá aqui em cima, não sei se você está enxergando, tá aqui em cima, olha. A mulher é sustentada no deserto durante o mesmo tempo do ministério das duas testemunhas, 1260 dias, ok? Ao mesmo tempo, o dragão e a besta estão perseguindo os santos, a gente vai ver isso confirmado no capítulo 13, e nós lembramos lá do capítulo 7 que tem uma grande multidão subindo da grande tribulação. São esses que estão sendo perseguidos, é essa igreja que está sendo perseguida aqui no capítulo 12, por Satanás, e no capítulo 13 que a gente vai ver já já. Tudo bem? Alright. Tem uma resposta, uma boa resposta. Capítulo 13. E eu vi subir do mar, ainda é um capítulo explanatório, tá? Eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Volta lá no início do capítulo 12. Lá tinha 10 chifres e 7 cabeças, certo? Aqui no 13 nós vemos que os chifres tinham 10 diademas, mas lá no 12 eram as cabeças que eram coroadas, eram 7 diademas. A configuração da besta ao longo das eras foi mudando. E agora nós teremos uma configuração na qual nós temos todos os impérios representados de Daniel 7, de Daniel 2, e dos impérios ao longo das eras, mas agora nós temos a coroação de 10 chifres. É um pouquinho diferente, mas é a mesma entidade.
e sobre as cabeças que antes tinham um diadema, agora nós veremos nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, que é o terceiro animal de Daniel, que era a Grécia, com pés como de urso, que era o segundo animal de Daniel, da Medo-Pérsia, do Império Medo-Persa. E a boca era como de leão, o segundo animal de Daniel, que era a Babilônia. O dragão, então você vê uma conjunção de todos esses impérios lá de Daniel se formando para o império da besta dos últimos dias. O dragão deu a essa besta o seu poder. Então, Satanás está dando poder ao anticristo, que está se levantando do mar. Ele lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa é uma profecia dúplice que a gente está vendo aqui, sobre a cabeça, que é a formação do império, e o homem anticristo, porque a gente vai ver uma cabeça dessa besta, que é um império sendo cortada ou sendo ferida, e mais para frente no capítulo, essa cabeça vai virar um homem. Então, é uma cabeça da onde sai esse homem, e depois a profecia se funde. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. E se a gente juntar esse texto lá com Apocalipse 17, a gente vai saber que é a oitava cabeça que surge depois da sétima. Todos esses textos têm que andar juntos, gente. Para você estudar o anticristo, você tem que voltar em Daniel 2, Daniel 7, precisa entrar em Apocalipse 12, 13 e 17. Tem que juntar todos eles para você ter um quadro correto dessa besta dos últimos dias. A cabeça foi golpeada de morte, mas a sua chaga mortal, era para morrer mesmo, ela foi curada de forma sobrenatural, vou acrescentar aqui, e foi tão sobrenatural que a terra toda se maravilhou e começou a seguir a besta. Quem se lembra da pergunta que eu deixei lá, que ia ter uma contra-pergunta no fim do capítulo 6? Eles viram o céu se abrindo, e aí eles falaram, mata-nos montanhas e tudo mais, porque chegou a ira de Deus, quem poderá subsistir a essa ira? Era a pergunta que eles fizeram lá atrás. Ok. A chaga mortal foi curada, todo mundo se maravilhou e adoraram o dragão que deu à besta, o anticristo, a sua autoridade, e adoraram a besta dizendo, olha a adoração deles. Quem é semelhante a essa besta? Quem poderá batalhar contra ela? A gente perguntou agora há pouco. Eles estão aqui no 6º selo. Eles acabaram de perguntar, quem poderá subsistir? Certo? Aí eles chegam em seguida, o anticristo entra em cena, ele é golpeado, ele é curado sobrenaturalmente, e aí eles perguntam, quem pode contra ela? Será que aquele que a gente acabou de ver? Não. Será que um é par para o outro? Um é páreo para o outro? Será que aquele lá que a gente viu no céu é melhor do que esse aqui que também ressuscitou? Será que não é, tipo... Eles estão achando que Satanás e Jesus são pares, colegas. Jesus é o criador de todo o universo, não tem ninguém que possa contra ele. Não existe opositor para Jesus. Ele é o todo-poderoso criador de todo o universo, inclusive criador desse daqui, que caiu. Então, para Jesus, é meio piscar de meio cílio e um universo inteiro poderia ser destruído. Não tem essa paridade. Mas você viu a contra-pergunta daquela do capítulo 6, ok? Então, eles fazem essa pergunta. Para quem está na internet e não enxergou a minha lousa, eles fazem essa pergunta. Aqui no 6º selo, a pergunta está aqui, quem poderá subsistir à ira de Deus? E eles vão chegar aqui no capítulo 12, 13, com a mesma pergunta quando a chaga do anticristo for curada no início da formação do seu império. Alright? Eu acho que um pouquinho antes da abominação desoladora, e aí ele vai tomar assento já. A gente vai chegar no assento dele já. Versículo 5. Foi-lhe dada
uma boca a essa besta, esse anticristo. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada também autoridade para agir por quanto? 42 meses. Quanto tempo Jerusalém era pisada mesmo? 42 meses. Por quem que ela vai ser pisada então? Pelo império do anticristo, que está aqui depois da abominação desoladora. Então aqui o átrio é dado para ser pisado por 42 meses, que é esse período, 42 meses. Ao mesmo tempo, nós temos o império do anticristo começando e vai durar também 42 meses. Versículo 6. E abriu a sua boca, a besta, o anticristo, em blasfêmias contra Deus, para blasfemar. Olha que 3 coisas importantes que o inimigo odeia. Blasfemar contra o próprio Deus, blasfemar contra o nome de Deus, Yahvé e Yeshua. Aí você vê muitos crentes dizendo o eterno, o eterno, o eterno. Herdaram isso dos judeus que não sabem falar o nome de Deus. O nome de Deus é glorioso, não é para tomar o nome de Deus em vão. Mas nós não podemos tirar do nosso vocabulário o nome que é sobre todo nome. O nome diante do qual todos os principados e potestades fogem. Então eu não faço nada no nome do Eterno, que eu não sei quem é, que vem de uma herança que não aceita Cristo. O nome dele é Yeshua, é Jesus. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, é Yahvé. Ele tem nome. Amém? Eu não sei como você quer pronunciar, se é Jeová, se é Yehová, se é... Eu não sei. Ele sabe quem ele é quando você pronuncia o nome dele. Ele sabe que Jesus é Yeshua, e Yeshua sabe quem ele é, se é Yoshua ou se não é. Ele sabe. E nós precisamos aprender a usar o nome de Deus, de novo. Porque esse é o único nome que tem autoridade nos céus e na terra. Olha como o inimigo abomina o nome de Deus. Ele vai falar blasfêmias contra Deus, contra o nome de Deus e contra o seu tabernáculo, que é Jesus, e contra os que habitam nos céus, os que habitam em Cristo, no reino, e os que estão no paraíso, tanto que ele ficava o tempo todo lá acusando. 7. Também foi-lhe permitido, veja que há uma permissão de Deus nesse tempo para ele fazer isso. Não é uma coisa que ele pode fazer, a Deus dará. Literalmente ele vai fazer, Deus dará, porque Deus deu esse tempo, mas só esse tempo e nada fora desse tempo. Foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso é martírio. Ele vai perseguir a igreja e ele vai vencer. Deus está permitindo isso. Para que ele permite? Lembra? Para provar. Para que nós sejamos aprovados ao vencermos. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. Nossa frase reincidente aqui. E todos os que habitam sobre a terra adorarão a essa besta. Quem exatamente? Os que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, nós temos o nosso livro escrito aonde? No livro da vida do Cordeiro. A vida de quem mesmo? A vida dele. Por isso que se eu não estiver dentro dele, se eu estiver só no meu modus operandi automático de igreja, e aí eu já não sei mais quem é o primeiro amor, também não sei mais produzir as primeiras obras, tenho só nome de que vive, mas estou morta, meu livro não está escrito no livro da vida dele.